Câncer de testículo. Existe um episódio de South Park que Randy Marsh deliberadamente pega câncer, só para conseguir comprar maconha. Enquanto isso, Eric Cartman se transforma em um traficante de frango frito, comandando um mercado negro digno de um filme de máfia. Parece apenas mais um episódio absurdo da série, mas por trás dessas duas histórias completamente malucas, existe algo muito mais inteligente acontecendo e que você talvez não tenha percebido. Esse episódio que vamos ver aqui hoje constrói duas narrativas opostas que se espelham o tempo inteiro. Uma sobre algo que não é legalizado tentando se tornar legal, e outra sobre algo que é legalizado que de repente vira um crime. E quando essas duas histórias se cruzam, o episódio revela algo muito interessante sobre proibição, legalização e o comportamento das pessoas. Hoje eu quero mostrar por que o episódio Frango Frito Medicinal é uma das estruturas narrativas mais inteligentes da história de South Park, e como esse episódio usa piadas completamente absurdas para fazer uma crítica social surpreendentemente precisa. O episódio Frango Frito Medicinal, número 3 da 14ª temporada, começa quando a cidade de South Park toma uma decisão que, em teoria, deveria ser bem progressista. A maconha medicinal é legalizada. Agora, pessoas com certas condições médicas podem comprar cannabis legalmente. Preste atenção, certas condições médicas. Entre essas condições, obviamente está o câncer. E é aqui que entra Randy Marsh. Quando ele descobre que apenas pacientes com doenças graves têm acesso à maconha medicinal, Randy não reage como uma pessoa normal. Na verdade, ele não é uma pessoa normal, né? Ele não vai a fundo para questionar a lei, ele não tenta discutir o sistema e tudo mais. Ele decide burlar o sistema da maneira mais absurda possível. O Randy deliberadamente se expõe à radiação, com um único objetivo: desenvolver câncer. E quando ele finalmente consegue o diagnóstico de câncer testicular, ele passa a viver o sonho que ele imaginava: fumar maconha legalmente enquanto relaxa pela cidade, carregando enormes testículos causados pelo câncer. É uma história completamente absurda, mas enquanto essa história se desenvolve, o episódio também apresenta uma segunda trama que parece totalmente desconexa com o plot do Randy. Tudo começa quando o governo decide proibir o KFC na cidade. De repente, algo que sempre foi normal, comprar frango frito, se torna proibido para todo mundo. E quem percebe a oportunidade primeiro é Eric Cartman. Se ninguém pode vender frango frito, mas todo mundo ainda quer comer frango frito, então existe uma demanda que não há oferta para atender. E nessa relação, há muito dinheiro para ser feito. Cartman então rapidamente transforma o antigo KFC em uma operação clandestina. O frango passa a ser transportado escondido, as compras são feitas em vielas em becos escondidos. Em pouquíssimo tempo, o frango frito deixa de ser apenas comida e começa a funcionar exatamente como uma droga ilegal. O episódio então passa a alternar entre essas duas histórias. De um lado, Randy explorando uma brecha legal para consumir maconha. De outro, Cartman explorando a proibição para criar um mercado ilegal de frango e ganhar bastante dinheiro. À primeira vista, parecem duas histórias absurdas acontecendo ao mesmo tempo e que não tem nenhuma relação entre uma ou a outra. Mas, meus amigos, conforme o episódio avança, fica claro que elas estão falando exatamente da mesma coisa. É nesse ponto que o episódio realmente mostra o quão inteligente ele é. Frango Frito Medicinal não conta apenas uma história absurda, como várias histórias de vários episódios de South Park. Esse episódio aqui constrói duas narrativas paralelas que exploram o mesmo tema por caminhos opostos, para chegar no mesmo lugar. E quanto mais o episódio avança, mais claro fica que cada trama está comentando sobre a outra. Vamos para a primeira história. Na primeira história, acompanhamos o Randy Marsh explorando o novo sistema de maconha medicinal. Teoricamente, a lei foi criada para ajudar pessoas com doenças graves, mas quase imediatamente ela começa a ser explorada. O Randy percebe que o sistema tem uma brecha muito clara. Se você tiver uma condição médica específica, você pode consumir maconha legalmente o quanto quiser. Então ele faz algo completamente absurdo. Ele decide, ele próprio, criar essa condição médica. Ao se expor à radiação e desenvolver câncer de testículo, o Randy transforma uma política pública em uma oportunidade pessoal para simplesmente ficar chapado. E esse é o ponto da sátira. O episódio não está exatamente criticando a maconha ou quem fuma, enfim. Ele está criticando como as pessoas reagem a sistemas mal regulados e a regras mal feitas. Sempre que existe uma regra com benefícios claros, alguém vai encontrar um jeito de manipular essa regra para obter vantagem. O episódio apenas exagera
todo esse tema até o limite, fazendo um cara deliberadamente causar câncer em si mesmo só pra fumar maconha. Mas o comportamento por trás da piada é extremamente real. Pessoas irão até meios mirabolantes para conseguir o que querem e manipular as leis. Enquanto isso, a segunda narrativa vai na direção oposta. Quando o KFC é proibido, algo curioso acontece na cidade. O frango frito não desaparece, ele apenas muda de forma e muda onde consegui-lo. E é aqui que o Cartman entra na cena. Inicialmente ele fica perplexo, como assim ele não vai mais conseguir comprar frango frito? Mas logo ele se adapta. Cartman percebe imediatamente a lógica da situação. Se algo popular se torna ilegal, o desejo das pessoas não desaparece, ele apenas se desloca para o mercado clandestino. E a partir desse momento, o episódio começa a transformar a história do frango frito em uma paródia direta de filmes de crime organizado, especialmente o filme Scarface. O frango passa a ser taxado exatamente como uma droga. Entregas secretas, operações clandestinas, distribuição ilegal e disputas por território. Eric deixa de ser apenas uma criança problemática e assume o papel de chefão do tráfico de frango. A cidade inteira começa a funcionar como um pequeno cartel culinário. E por trás da piada existe uma observação bastante clara. Sempre que algo muito desejado é proibido, alguém sempre vai encontrar um jeito de vender isso ilegalmente. Porque ainda existem pessoas que querem comprar. Não importa se estamos falando de drogas, de álcool ou de frango frito. O desejo das pessoas continua existindo, não é uma canetada que vai simplesmente extinguir as pessoas de quererem algo. O que muda é apenas quem controla esse mercado, e é exatamente nesse contraste entre as duas histórias que o episódio revela a sua inteligência narrativa. Até aqui, parece que estamos apenas acompanhando duas histórias absurdas acontecendo ao mesmo tempo, mas a verdadeira inteligência desse episódio aparece quando você percebe como as duas tramas se espelham. Elas estão explorando o mesmo tema, só que partindo de direções completamente opostas. De um lado, a maconha, algo que historicamente foi tratado como ilegal, mas que agora começa a ser legalizado sob certas condições. De outro lado, o frango frito, delicioso frango frito, meu Deus, que coisa maravilhosa. Algo que sempre foi completamente normal, mas que de repente passou a ser proibido aqui no episódio. Agora começa a ficar mais claro o experimento narrativo que o episódio está criando. Uma das histórias pergunta: o que acontece quando tentamos regular e legalizar algo que as pessoas já querem consumir? Já outra história também pergunta o que acontece quando tentamos proibir algo que as pessoas sempre consumiram legalmente e livremente. São dois movimentos contrários, mas o resultado é curiosamente parecido. Na história da maconha, vemos pessoas tentando se encaixar nas novas regras para conseguir acesso ao produto. Na história do frango, vemos pessoas tentando driblar as regras para continuar tendo acesso ao produto. Ou seja, em ambos os casos, o comportamento humano gira em torno da mesma lógica. As pessoas não necessariamente mudam os seus desejos. Elas apenas mudam a maneira como elas lidam com o sistema ao seu redor e como conseguir o que elas desejam. E é isso que transforma o episódio em algo muito mais do que simplesmente piadas absurdas ou duas histórias malucas. O episódio vira quase um pequeno experimento narrativo sobre regulação, proibição e o comportamento humano, quando aquilo que a gente quer se torna mais difícil de conseguir. Sempre vai ter alguém tentando descobrir até onde o sistema permite você ir. Esse episódio aqui também mostra uma característica clássica de South Park, que é o uso do absurdo para tentar revelar comportamentos muito reais das pessoas e da sociedade. Nesse episódio aqui, isso fica claro nos dois extremos da história. O Randy andando pela cidade sentado nas suas bolas gigantes causadas pelo câncer, tratando tudo como se fosse um benefício conveniente da maconha medicinal. Do outro lado, o Cartman, que transformou o restaurante de frango em uma operação criminosa e uma ótima paródia de Scarface. Na superfície, tudo parece apenas um humor exagerado e situações aleatórias acontecendo. Mas por baixo de toda essa trama mirabolante, existe algo muito mais fácil de reconhecer e perceber. Pessoas encontrando maneiras criativas e muitas vezes absurdas de tirar vantagem de qualquer sistema. No final das contas, frango frito medicinal não é realmente sobre maconha, e também não é realmente sobre frango frito, nem KFC. O episódio é sobre algo muito mais simples e também muito mais humano. A ideia de que não importa qual seja a regra, qual seja a proibição ou impedimento, sempre vai existir alguém tentando encontrar um jeito de contornar essa proibição. Seja explorando uma brecha na lei ou criando um mercado inteiro quando algo é proibido. E é exatamente por isso que South Park continua sendo uma das séries mais inteligentes da televisão. Porque por trás das situações mais absurdas possíveis que o show conta,
A série está sempre falando sobre comportamentos muito reais. Então eu quero saber de você. Concorda que essa história aqui talvez seja narrativamente uma das mais inteligentes de South Park? Já deixa aqui o seu comentário. Comenta também qual o próximo vídeo você quer assistir aqui no canal, seja de South Park ou de qualquer outra série. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e não esqueça de se inscrever para não perder absolutamente nada. Ative o sininho para receber todas as notificações sempre que a gente postar um vídeo e, como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!